Fala, nação rubro-negra, muito boa noite, Deco na área. Estamos aqui para fazer uma análise, na verdade, do próximo adversário do Flamengo na Taça Guanabara, já decidido depois do jogo de hoje, que o Fluminense ganhou de 3-0 do Botafogo, 2 gols do Nenê, um gol do Wellington Silva, jogador do Internacional, era do Fluminense, foi para o Internacional e voltou para o Fluminense. Hoje eu pude assistir o jogo entre o Fluminense e o Botafogo, e o vídeo de agora será uma breve análise do nosso adversário, como taticamente o time do Odair Hellmann vem se encontrando, até mesmo para a galera que vem me pedindo algumas análises. Então você que está chegando a primeira vez no canal, se inscreva no canal Deco SRN, deixe seu like, compartilhe com os amigos, acione o sininho de notificação para que possamos chegar à marca de 150 mil inscritos. Chegando à marca de 150 mil inscritos, estaremos sorteando 2 mantos sagrados. Tá, nação, então vamos falar rapidinho, em breve, o provável time do Fluminense, para o jogo contra o Flamengo. Hoje eles fizeram algumas modificações em relação ao jogo que o Flamengo perdeu de 1-0 com o time Sub-23, não lembro se foi na terceira ou quarta rodada da Taça Guanabara, o Fluminense que veio contra o Flamengo neste jogo com 3 volantes, o Henrique, o Hudson e o Iago, ex-jogador do Vitória, ex-jogador do Goiás, e mais à frente jogou sem o centroavante de ofício, era o menino Miguel de um lado, o Matheus Alessandro de outro, e o Nenê flutuando como um verdadeiro centroavante, sem posição fixa. Neste jogo de hoje ele fez algumas modificações, até mudou um pouquinho, o Odair, as suas características. Eu acreditava que ele mantivesse o sistema de jogo com 3 volantes, mas depois de um jogo que eu assisti do Fluminense também pelo DAZN, da Copa Sul-Americana, o qual ele começou com esse sistema com 3 volantes, depois colocou o Evanilson, que é o centroavante, que começou o jogo de hoje, o Marcos Paulo, 2 jogadores da base, esse Evanilson é muito bom de bola, um centroavante nato. O time ganhou corpo e ele fez algumas modificações nesse sentido, com estes meninos começando como titulares do time do Fluminense contra o Botafogo. Ainda ele fez alguma modificação, tirou um volante, colocou o Wellington Silva. Então hoje eles jogaram com Muriel, o Gilberto, Lucas Claro, o Digão e o lateral esquerdo, o Egídio. No meio de campo, 2 volantes, eles mudaram, botaram o Yuri, na verdade jogava com o Iago e com o Hudson, tiraram os 2. Então joga o Yuri com o Henrique, mais à frente o Wellington Silva do lado direito, o Marcos Paulo do lado esquerdo e o Nenê numa posição interessante, o qual o Odair Hellmann coloca ele sem ter obrigação de marcação, flutuando no meio campo, às vezes encostando no Evanilson, às vezes jogando como centroavante, o Evanilson recuando um pouquinho mais, às vezes vindo buscar a bola no meio de campo. Então o Nenê não tem um posicionamento muito fixo, mas quando há a recomposição defensiva, o Nenê volta e fica 2 linhas de 4 com 2 linhas de 2, o Nenê e o Evanilson ajudando na marcação, com o Wellington Silva ajudando o Gilberto pelo lado direito, o Marcos Paulo do lado esquerdo ajudando o Egídio, e os 2 volantes mais fixos. Às vezes o Henrique sai um pouquinho mais do que o Yuri. Essa foi a formatação tática do time do Fluminense. Esse posicionamento do Nenê, por mais que ele tenha 38 anos, é interessante. O Nenê, fisicamente, até para um cara de 38 anos, vem bem, mas ele tem uma característica boa para o time do Fluminense. É um jogador que tem a qualidade no chute de longa distância. Então ele tenta achar aquele ponto negativo, aquele ponto vazio no meio do campo. O Botafogo hoje foi muito mal defensivamente, deixando muitos espaços, então facilitou o trabalho muito do Nenê ali no meio campo. Tenho certeza que com o Flamengo ali ele não terá essa liberdade. O Arão com certeza fechará os espaços junto com o Gerson ali, aquela dupla de volantes nossos conhecidos, com as linhas muito próximas, com Everton Ribeiro, Arrascaeta, ajudando no lado de campo, no caso para o Felipe Luiz e para o Rafinha. Acredito eu que o Flamengo vai com o time totalmente titular para este jogo, mas esse ponto é interessante. E hoje eles jogaram com
o jogador, né, de área mesmo, que é o Evanilson, porque eles não vinham jogando. Começaram com o Felipe Cardoso, né, jogador que era do Santos, depois mudaram a formatação, né, com o Nenê jogando de centroavante, e hoje o Evanilson, que é muito bom atacante do Sub-20, já o acompanhava desde o ano passado, um menino que tem um número de gols elevados pelo número de minutos que ele vem jogando. É um jogador que o Flamengo tem que tomar muito cuidado, tá, com presença de área forte. Mas essa questão do Nenê sem esse posicionamento fixo complica um pouco o adversário. Apesar que hoje não foi muito parâmetro essa marcação do Botafogo, né, que foi totalmente dominada, apesar de ter começado o jogo muito bem, com aquela bola na trave do Danilo Barcelos, mas depois com aquele primeiro gol do Fluminense do Nenê, o time se perdeu um pouquinho, tá? Gilberto muito bem no apoio ao ataque, né? O Egídio também estão com uma marcação um pouco mais alta, alternam, tá? A questão de marcação alta, depois recuando um pouco para a linha do meio de campo, conforme eu falei, naquela volta da parte defensiva, o sistema de jogo muitas das vezes muda para o 4-4-2, e quando eles querem subir a marcação, sobem os dois atacantes de lado, né, o Marcos Paulo e o Wellington Silva, junto com o Nenê pressionando e o Evanilson, né? Então eles alternam essa marcação alta com essa marcação baixa, tá? Isso com certeza o Mister irá ver. Então, pontos fortes do Fluminense, tomar muito cuidado com essa liberdade do Nenê, por mais que tenha 38 anos, é um jogador que está numa boa fase, 6 jogos, 5 gols, 3 gols em clássicos, fisicamente, até para a idade dele, vem bem, por isso que vem rendendo. Ele mesmo falou na entrevista coletiva da questão deles ter começado uma pré-temporada junto com seus demais companheiros, que o ano passado ele chegou vindo do São Paulo na metade da pré-temporada. Evanilson perigoso, os dois laterais, principalmente o Gilberto. O Fluminense jogou hoje muito pelo lado direito do seu ataque, né, com o Gilberto e o Wellington Silva. O Wellington Silva que tem deficiência na finalização, mas um outro ponto para mim interessante nesse time do Fluminense é o Marcos Paulo, um menino da base que vem crescendo a cada jogo. Hoje, às vezes mesmo, ele entra como um falso 9. É uma outra coisa que a defesa do Flamengo tem que acompanhar, né, o lateral direito, o Rafinha, e os zagueiros, tá? Mas como o Flamengo é um time proativo, um time que dita o ritmo do jogo, eu estou curioso para saber se realmente o Odair Hellmann manterá esse sistema de jogo só com 2 volantes, sem o terceiro volante, tá? Tentando agredir o Flamengo, se irá recuar como fez na maioria dos jogos, os quais ele era, quando ele era treinador do Internacional, tá? Então a questão do Fluminense é essa. Depois entraram o jogador Caio, que veio do Avaí, não deu para ver muito, ele não mudou o sistema tático, né? Tirou o Caio, botou o Caio no lugar do Wellington Silva, ali do lado direito, tirou o Nenê, botou o Ganso, e aí no finalzinho ele mudou um pouquinho o sistema de jogo, se eu não estou enganado, ele tirou o Fernando, tirou o Yuri, um volante, ficou no 4-1-4-1, botou o Fernando Pacheco, camisa 10 da seleção sub-20 do Peru, do lado esquerdo. Com isso ficou Caio de um lado, o Fernando Pacheco do outro, o Ganso, né, encostando no atacante, né, e o Marcos Paulo mais centralizado, né? E aí já estava 3-0, Botafogo perdido, não conseguia fazer nada, né? Até falaram que foi lamentável a partida do Botafogo, e realmente foi sem parâmetro nenhum, mas a gente gostaria de colocar essa questão aí. Jogo confirmado para 8h30 da noite no Maracanã. No momento não há acordo da Globo com o Flamengo para televisionar esse jogo da semifinal. Está confirmado no domingo Volta Redonda e Boa Vista. Boa Vista com um empate, né, a seu favor. Se empatar, estará na final da Taça Guanabara, assim como o Fluminense, por ter feito a melhor campanha, né? Foi o primeiro do grupo dele, o Flamengo o segundo. O Flamengo tem que ganhar o jogo para ir para a final da Taça Guanabara, que será depois do Carnaval. Pelo que eu soube, ainda não sei a data ainda para precisar para vocês. Em relação ao Globo, para eles não deve estar sendo muito legal, né? Pagando 100 milhões de reais nesse Campeonato Carioca, onde eles não têm o que deveria ser o seu maior ativo, a transmissão dos jogos do Flamengo. Então não sei como ficará, né, esta questão aí da Globo com o Flamengo, se eles irão negociar rapidamente para que paguem
o jogo avulso ao Clube de Regatas do Flamengo, tá? Mas no momento não há nenhum acordo e o prejuízo é iminente, sem contar que os patrocinadores, né, que fazem, né, ajudam a Globo, né, nessa questão aí, devem estar revoltados por não terem o maior ativo, que é o Clube de Regatas do Flamengo e a sua torcida, tá bom? Então é isso aí, nação. Só uma última informação, né, do Jornal Dia: o Flamengo está trocando o gramado do Campo da Gávea, tá? Colocará o mesmo gramado que é do Maracanã e do Ninho do Urubu, tá? É uma informação vinda do Jornal Dia aí para vocês, tá bom? Então é isso aí, se inscreva no canal, a gente sempre fazendo as análises, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Quem puder indicar o canal pro pessoal, pra gente analisar todos os jogos, todos os adversários do Flamengo. Hoje eu pude ter tempo de observar, analisar bem aqui na TV, assistindo, e trazer para vocês aí essa análise um pouco esmiuçada aí de como joga o Fluminense, tá? Amanhã a gente pode falar sobre como o Flamengo deverá utilizar, né? O Flamengo, o modo de Flamengo jogar é único, a gente já sabe, é sempre partindo para cima do adversário, mas umas mudanças táticas as quais o Mister poderá colocar em prática aí. Falou, gente? Então é isso aí, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, acione o sininho de notificação. Tamo junto sempre aí, tá? Saudações rubro-negras, até amanhã. Valeu!